Análise do discurso. Curso de Psicologia da Unileão. Disciplina Método de Pesquisa Quant-Quali. Professor Alex Figueiredo. Turma 319.8. Apresentação da equipe. A equipe é composta por Edila Emanuele da Silva, Hortência Diniz Freitas, Ricárcia Oliveira, Cícera Tatiane Moreira e Thalita Oliveira dos Santos. O que é a pesquisa, análise do discurso e qual seu objetivo? A pesquisa, análise do discurso é uma opção de pesquisa utilizada quando se busca entender o sentido para além do texto. Busca entender expressões da exterioridade presente no texto e tem como seu principal objetivo mostrar as relações entre a linguagem, história e sociedade. Isso ocorre através dos efeitos do sentido. No entanto, muitas vezes esse sentido não está no que é dito, e sim no que não é dito. E tem como principal objetivo encontrar o sentido do dito, transcendendo o escrito e alcançando seu significado através de um estudo sobre o contexto e a circunstância que o formulam. Podemos dizer que a análise do discurso propõe o entendimento de um plano discursivo onde vai fazer a articulação entre linguagem e sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico. Perspectiva da análise do discurso. Estruturalismo. Para o estruturalismo, a língua é um sistema estrutural de relações opostas ou equivalentes, derivado das relações variáveis entre os diversos elementos e não da referência a um objeto específico. Os vários elementos do texto podem ser analiticamente extraídos, arranjados, combinados ou transformados para criar um novo sentido. Distingue a língua. Sistema de sinais que se usa para se comunicar, e a fala, uso concreto e individual dos elementos sujeitos e variações. O estruturalista tinham a expectativa de criar uma ciência objetiva que buscasse as relações descritivas ou causais de uma estrutura linguística ou da estrutura social. Análise Foucaultiana do discurso. O papel da análise Foucaultiana do discurso é um desenlear das relações de poder ocultas no aprimoramento epistemológico no discurso tido como objetivo nos conceitos formais. Todos os discursos, suas definições, seus conceitos e suas transformações semânticas revelam a tensão entre indivíduo, o contexto histórico e social, o poder e a resistência nas inter-relações humanas. O discurso é um meio de produzir e organizar o significado no contexto social. Análise semiótica do discurso. Derivada da linguagem, a semiótica visa uma análise sistemática dos sistemas simbólicos, dentre os quais a linguagem pode revelar a relação entre o significante ou expressão, tal como a palavra ou símbolo, e o significado ou conteúdo. A análise semiótica do discurso busca descodificar o sistema de signos situado no texto, assim estabelecendo as articulações homólogas, analógicas e simbólicas dos signos a fim de mostrar as conexões e o sistema de signos que dão significado à realidade. Análise crítica do discurso. Na pesquisa crítica, todo pensamento é fundamentalmente mediado por relações de poder. A relação entre o conceito e o objeto, entre o significante e o significado, nunca é estável ou fixa. A linguagem é central
na formação da subjetividade, seja consciente ou inconscientemente. A tarefa da análise crítica do discurso é considerar a linguagem conexa com a estrutura social, avaliar a função do discurso, sua ideologia, desmistificar os discursos dominantes e construir uma consciência crítica. Metodologia: etapas para o desenvolvimento do método. Escolha do tema. O tema em análise do discurso normalmente envolve algumas inquietações sociais, escolhendo a partir dos critérios de relevância, tanto social quanto pessoal. Não há problema em escolher temas já trabalhados em outras pesquisas. Cada análise vai questionar os dados de uma maneira única, levantando questões próprias. Mesmo que o dispositivo teórico utilizado seja o mesmo, o referencial teórico da análise do discurso. O pesquisador deve transformar o texto a ser analisado em texto escrito, caso ainda não seja. Definição e organização. Identificação dos sujeitos enunciadores pertinentes a questões a ser trabalhada. Quando o pesquisador escolhe o tema, ele precisa entender sobre os sujeitos enunciativos ligados a esse tema. Quem tem algo a dizer sobre o assunto. Sujeito enunciativo pode ser tanto empírico, pessoa, quanto arquivos, material impresso ou documento. Quanto mais sujeito enunciativo forem envolvidos, maior a probabilidade de aparecerem mais questões de trabalho. Coleta de registros. Identificados os enunciadores, o próximo passo é a coleta dos registros. Os registros são os materiais coletados em estado bruto. É todo dado de superfície linguística que o pesquisador encontra ou coleta referente ao assunto. Estão incluídos nesses registros todos os gêneros de texto, escritos e orais, entrevistas, vídeos, desenhos, etc. Análise, organização dos dados. Organizar os dados significa manuseá-los teoricamente, questioná-los, jogado o olho teórico sobre os registros, organizando os dados para tratá-los como fatos. O analista buscará levantar algumas questões sobre o assunto que se apresentam a partir do subsídio teórico de que dispõe o analista. Quanto mais teoria for mobilizada, maior a probabilidade do surgimento de questões. Retorno ao conjunto de documentos para evidenciar marcas de discurso e analisar. É a fase da garimpagem dos indícios discursivos na linguagem, de busca por um ponto de entrada no processo discursivo operado pelo enunciador, que levará à identificação da filiação discursiva. Trata-se aqui das porções do texto retiradas da obra para que sejam trabalhadas teoricamente. É preciso estender as marcas coletadas às propriedades do discurso, evidenciar seu funcionamento, descrever suas propriedades fundamentais. A escrita da análise. Quando a análise for concluída, deve ser apresentada por escrito. Portanto, a escrita da análise é fundamental para a exposição dos resultados dos gestos de interpretação do pesquisador. Contextualização do tema. A primeira parte do trabalho escrito deve apresentar uma contextualização do tema, como um tema social. Nesse momento, o leitor do trabalho deve ter a noção de que assunto
o texto trata e de qual é a visão social geral desse assunto. Referencial teórico. Bases teóricas da AD. O pesquisador deve descrever o dispositivo teórico de interpretação a que o pesquisador buscará explicitar para seu leitor, que olhará o tema a partir da ótica da linguagem. Deverá explicitar também as perspectivas de linguagem enquanto prática social. É essa seção que deverá explicitar igualmente a compreensão discursiva de conceitos utilizados para análise. Apresentação das questões. Apresentar ao leitor as questões da análise. O leitor precisa saber as questões que inquietaram o analista. Os conjuntos da obra utilizada. Apresentar ao leitor o material linguístico das segmentações, o material que de fato foi utilizado para sustentar respostas às suas questões. Apresentação da análise. Aqui o analista deve descrever sua análise propriamente dita, deve dizer como chegou ao funcionamento discursivo e à diversidade presente no campo pesquisado. O analista deve evidenciar que a linguagem o levou a análises discursivas por meio de marcas e propriedades. Cuidados que o pesquisador deve ter ao realizar esse tipo de pesquisa. O pesquisador deve manter uma distância do texto, tratando como o próprio objeto de estudo e não como algo a que parece referir-se. Mapear as redes de relacionamento de acordo com padrões. Esses padrões de linguagem são discursos e podem então ser situados em relações de ideologia, de poder e de instituições. Por tratar-se de pesquisa na área das ciências sociais inserida em instituições, a estrutura metodológica também deve ser rigorosamente planejada, considerando-se em primeiro plano a ética do pesquisador ao engendrar-se em determinada organização. A obtenção de dados requer um redobrado cuidado de pesquisador quanto às opiniões dos respondentes e da organização. Deve imperar, portanto, a ética e o rigor científico no caminho a ser trilhado.